Olá pessoal, vamos discutir aqui uma das questões do nosso simulado. A figura indica 3 cartas A, B e C, cada uma com um número inteiro positivo no seu verso. Então no verso de A tem um número inteiro e positivo, no verso de B um número inteiro e positivo, no verso de C um número inteiro e positivo. A respeito dos números no verso das cartas, sabe-se que os 3 números são diferentes. Ok. A soma dos 3 números é 13. Os números estão em ordem crescente da carta A para a carta C. Pessoal, se os números são distintos, estão em ordem crescente, podemos afirmar que esses números estão necessariamente em ordem estritamente crescente. Ou seja, sempre vai aumentando de carta para carta, ok? Então, nessas circunstâncias, diante desses critérios, várias possibilidades foram eliminadas. Por exemplo, o menor número possível que eu posso atribuir à carta A, já que eles são números inteiros e positivos, é o número 1. A carta B, no seu verso, como esses números estão dispostos em ordem estritamente crescente, no verso da carta B, o menor número possível é 2. Como a soma tem que ser 13, o único número possível no verso da carta C seria 10. E assim a gente pode continuar nessa brincadeira, admitindo que A continue no seu verso com o número 1 e aumentar o número que está no verso de B para 3. Lembrando que se aumentar o número que está no verso de B para 3, ou seja, aumentei de uma unidade, o número que está no verso de C, eu tenho que diminuir de uma unidade para que a soma continue sendo 13, ok? Então, sempre que eu aumentar o número de uma carta de uma, o da outra deve diminuir de 1 para que a soma continue sendo 13. Então, se no verso da carta B tiver 4, no verso da C, com certeza vai ter que ter 8. Se admitindo que a carta A continue com seu verso, no seu verso o número 1, ok? Se no verso da carta C aumentar o número de uma unidade para 5, o número que está no verso da carta C eu tenho que diminuir de uma unidade para 7. Perceba, se continuar fazendo isso, aumentar o número da carta no verso da carta B para 6, o número que está no verso da carta C eu tenho que diminuir de 7 para 6, assim deixar de ser estritamente crescente. Então, a partir daí, eu posso desconsiderar as situações em que o número que está no verso da carta A começa por 1. Então, eu vou admitir o número seguinte, admitir que o número que esteja no verso de A seja 2. Assim, o menor número que eu posso admitir no verso de B é 3. 2 e 3, 5. Para dar 13, está faltando 8. Continuando, a carta A, no seu verso com o número 2, aumenta o número do verso da B de uma unidade para 4. Assim, o número que está no verso da C tem que diminuir de uma unidade para 7. Se eu continuar fazendo isso, aumentando o número do verso da B de uma unidade, o número do verso da C eu tenho que diminuir de uma unidade. Perceba que esses casos continuam todos estritamente crescentes. Se aumentar o número que está no verso da B para 6, o número que está no verso da C passa a ser 5, então deixa de ser estritamente crescente. Então, a partir desse momento, eu posso desconsiderar todas as situações em que a carta A começa por 2, desculpe. Então, eu vou admitir uma outra possibilidade, é a carta A começar por que número? Por 3. Se ela começar por 3, o menor número que eu posso admitir no verso da B seria 4. Como 3 e 4 dá 7, para dar 13 está faltando 6. Se eu aumentar o número que está no verso da B para 5, o número que está no verso da C tem que diminuir de 6 para 5. Assim deixa de ser estritamente o quê? Crescente. Então, a partir desse momento, eu posso desconsiderar todos os casos em que a carta A começa com 3. Professor, e se a carta A começar por 4? Se a carta A começar por 4, o menor número que pode estar no verso da B seria 5. O problema é que 4 e 5 dá 9. Para a soma dar 13, no verso da C teria que dar 4. Mas dessa forma, deixa de ser estritamente crescente. Então, a partir desse momento, eu posso dizer que não existe mais nenhuma possibilidade de números em que essas 3 condições sejam satisfeitas simultaneamente. Então, gerou aí 8 possibilidades, ok? Vamos continuar a leitura do texto. Alzira olhou apenas a carta A e disse que ainda não era possível saber os números das outras cartas. Cláudia olhou apenas a carta C e disse ainda que não era possível saber os números das outras cartas. Bruna olhou apenas a carta B e disse que ainda não era possível saber os números das outras cartas. Considerando que cada uma ouviu o que foi dito por todas e que todas utilizaram um raciocínio perfeito em suas deduções
com as informações que tinham até o momento em que olharam suas cartas, é correto afirmar que a carta B tem em seu verso que número? Então ele quer saber qual é o número que está no verso da carta B. Pessoal, vamos lá. Alzira olhou apenas a carta A e disse que ainda não era possível saber os números das outras cartas. Então, vamos pensar. Se Alzira olhou apenas o número da carta A e disse que não era possível, com certeza o número da carta A não pode ser 3. Porque se fosse 3, e como ela usou um raciocínio perfeito, ela com certeza teria informado que os números das outras cartas seriam 4 e 6, pois só existe um caso em que a carta A tem no seu verso o número 3. Como ela disse que não dava para responder, com certeza o número que estava no verso da carta A não era 3. Beleza? Cláudia olhou apenas a carta C e disse ainda que não era possível saber os números das outras cartas. Não esqueça que a Cláudia ouviu o que a Alzira já disse. Ouviu a informação da Alzira. Então, a Cláudia, ela também, como ouviu o que a Alzira disse, a Cláudia também eliminou a possibilidade no verso da carta A ter o número 3, já que todas elas, de acordo com o texto, utilizaram um raciocínio perfeito, não esqueçam disso. Só que a Cláudia olhou atrás apenas da carta C e disse ainda que não era possível saber os números das outras cartas. Então, por exemplo, com certeza, atrás da carta C não poderia ter o número 10. Como só tem um caso em que a carta C termina em 10, se tivesse o número 10, ela com certeza saberia informar os números que estão nos versos das demais cartas. Então, essa possibilidade está eliminada. Assim como também, no verso da carta C não pode ter 9. Só existe uma situação, pessoal, que o número da C termina em 9. Se terminasse em 9, ela com certeza saberia informar os números que estão nos versos da A e da B. Então, essa possibilidade também está descartada. Assim como também no verso da carta C não pode ter 6. Professor, mas tem uma outra possibilidade. Sim, mas essa possibilidade, como ela já ouviu o que a Alzira disse, ela já tinha eliminado também. Então, no caso, só existe uma situação em que termina em 6, já que a outra situação já foi previamente eliminada. Então, se atrás da carta C tivesse 6, a partir desse momento em que Cláudia olhou, com certeza ela saberia que os números de A e de B seriam respectivamente 2 e 5. Como ela disse que não dava para saber, então essa possibilidade também está eliminada. Isso significa dizer que atrás da carta C ou tem 8, pode notar, tem duas situações com 8. Como tem duas situações com 8, ela não tem como dizer quais são os números que estão atrás de A e B. Pode ser 2 e 3, mas também pode ser 1 e 4. Assim como também é possível que atrás da carta C tenha o número 7. Porque se tivesse o número 7, ela não sabe se os números atrás de A e B são 2 e 4 ou se são quanto? 1 e 5, tá bom? Então, professor, resta 4 possibilidades. Continuando a leitura do texto, ele disse que Bruno olhou apenas a carta B e disse que ainda não era possível saber os números das outras cartas. Pessoal, na carta B não tem como ter atrás dela o número 3, porque só tem uma situação que termina em 3 agora. E se só tem essa situação que termina em 3, ela com certeza teria respondido que os números que estão nos versos da A e da C seriam 2 e 8, respectivamente. Então, essa possibilidade está eliminada. Assim como também no verso da carta B não pode ter 5. Só tem uma situação, pessoal, em que no verso da B tem 5. Se no verso da B tivesse 5, ela com certeza teria informado que no verso da A e da C teria 1 e 7, respectivamente. Então, também está eliminado. Se ela disse que não dava para saber, é porque no verso da B com certeza tinha 4. Porque eu tenho duas situações que estão com 4. Ela ficou sem saber se atrás da A e da C estão 2 e 7, ou se atrás da A e da C estão 1 e 8. Entendeu? Então, com certeza, qual é o número que está no verso da carta B? Número 4. Então, qual é a alternativa que vamos marcar? Letra C.